Boa tarde a todos os servidores e colaboradores do Ministério da Infraestrutura e demais públicos que nos assistem pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra digital sobre inteligência emocional, que tem como ênfase nos trazer a arte de gerenciar emoções. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o especialista em neuropsicologia educacional, Emerson Cabelli, que é servidor do Instituto Federal do Paraná, membro da Associação Brasileira de Recursos Humanos e da Associação Brasileira de Psicologia Positiva. Aviso a todos que nos assistem que, caso tenham alguma dúvida sobre o assunto, o chat do YouTube ele vai estar em aberto para fazerem perguntas e, ao finalizar, o palestrante Emerson Cabelli irá dedicar alguns minutos para nos responder. Agora eu passo a palavra para o Emerson Cabelli. Muito obrigado, Tamires. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui falando com o pessoal do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado pelo convite, Tamires. Foi bacana porque a gente já teve a inteligência emocional na prática há alguns minutos. Que a gente estava aqui já há uns 15 minutos tentando arrumar tudo. E por alguma questão o software não está funcionando a parte de fundo de tela. E eu tinha deixado tudo preparado para usar o fundo de tela e não deu. Então por isso que vocês estão vendo aqui a minha tela verde, mais alguma coisa do lado. Foi uma correria, acabou não dando certo, mas vamos assim mesmo, né? Isso que é inteligência emocional na prática. Verdade. Seja bem-vindo, Emerson, mais uma vez. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente vai falar então sobre inteligência emocional. Eu sempre gosto de fazer palestra em pé, mesmo sendo assim à distância, porque, sei lá, dá uma outra energia. Já faz um tempão também que a gente não ministra tanto palestras por aí, né, em pé, geralmente dando aula mais sentado, então eu adoro, por isso que eu esquematizei tudo aqui para que pudesse ser em pé, eu consigo passar melhor essa energia para vocês. Primeira coisa que eu posso falar sobre inteligência emocional, e eu quero que vocês me acompanhem até o final com isso, é o seguinte: não importa o que acontecer, continue respirando. Não importa o que acontecer, continue respirando. E vocês vão entender o porquê disso mais para frente. Então, o que vai acontecer hoje aqui? A gente vai falar, obviamente, sobre inteligência emocional, mas com uma abordagem de competência, de habilidade. Vamos falar um pouquinho, sim, de saúde, mas o meu foco da inteligência emocional é mais como realmente você desenvolver uma habilidade para você utilizar na sua vida, para você utilizar na sua vida pessoal e profissional também. Então eu vou falar sobre o que é inteligência emocional, por que é importante você desenvolver a sua inteligência emocional e eu acho que talvez o mais importante, como desenvolver a inteligência emocional. Porque eu lembro a primeira vez que eu tive contato com esse tema, eu achei bem bacana, mas eu li o livro e não entendi muita coisa. E daí eu vi uma palestra e, cara, tá, mas como é que eu faço? Como é que eu boto isso em prática? E durante muito tempo, muito estudo, muita prática, eu vim aprendendo, então eu acho que é interessante passar isso também. Como você desenvolve a sua inteligência emocional. Bom, primeiro de tudo, vamos começar falando o seguinte: por que você deve desenvolver a sua inteligência emocional? E aí eu vou compartilhar meu slide aqui, vou começar compartilhando o slide aqui com vocês. Tá aí, por que desenvolver a inteligência emocional? Bom, primeira coisa, para ter um melhor equilíbrio emocional. O que é o equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional não é você tentar suprimir as suas emoções. É você usar a dose certa das emoções no momento certo. É você, no momento, de repente, que não é necessário ter tanta raiva, mas um pouco de raiva, ter esse um pouco de raiva. No momento que você, de repente, teu sistema sente medo, você ter o medo, mas um medo compatível com aquilo que você está enfrentando. Então, esse é o equilíbrio emocional. Segundo ponto que é importante, que é muito importante você ter em mente que você deve desenvolver a inteligência emocional, seus relacionamentos. A gente tem duas partes da inteligência emocional, uma é mais intrapessoal e a outra é interpessoal. Então, quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você melhora os seus relacionamentos, você melhora os seus relacionamentos com o seu cônjuge,
com seus filhos, com sua família, com seus amigos, e também no trabalho, que leva para um segundo ponto. A inteligência emocional no trabalho é algo fundamental, principalmente quando você vai ascendendo na sua carreira. Por quê? Quanto mais operacional é o seu trabalho, mais você precisa de conhecimentos técnicos. Isso é algo normal. Mas conforme você vai progredindo na sua carreira e subindo para supervisor, gerente, diretor, etc., você vai precisando lidar mais com pessoas. Então, a sua necessidade de saber usar inteligência emocional aumenta muito. Não é que você não precisa também ser um bom técnico, mas perceba que você vai ter bons técnicos na sua equipe. Então, você não precisa focar tanto nos aspectos técnicos, mas sim nos aspectos relacionais. E um quarto ponto que é muito importante, não seria tanto tema aqui, mas eu entendo que a inteligência emocional, ela ajuda na sua saúde, principalmente na prevenção. Por que na prevenção? Bom, a OMS dizia em 2016 que a depressão seria a doença mais incapacitante para o trabalho. Por que seria? Porque ela dizia que seria em 2020. A gente já está em 2021, teve a pandemia, e o que será que aconteceu? O que será que vai acontecer depois? Numa análise mais recente, também a OMS diz que a depressão vai ser a doença mais comum em 2030. Mais comum que doenças do coração, que doenças do cérebro, que qualquer outro tipo de doença. Então, a gente precisa se prevenir. Quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você consegue perceber melhor as suas emoções. E eu entendo que muitas das causas de depressão, hoje em dia, de ansiedade e outras doenças psicossomáticas, elas acontecem porque as pessoas estão no modo automático. Ela não percebe que está naquela loucura, ela não percebe as emoções. E quando ela vê, ela já teve algum sintoma muito forte e já está doente. Então, quando você tem esse contato maior com as suas emoções, você tem uma capacidade de analisar, fazer uma autoanálise, perceber, puxa, eu acho que eu não estou me sentindo muito bem, eu tenho percebido que eu tenho ficado triste muitas vezes, já faz algumas semanas que eu estou com uma tristeza constante, não estou, sabe, parece que eu acho que não tenho motivo exatamente para isso. Acho melhor eu procurar ajuda, de repente é melhor eu procurar um médico, procurar um psicólogo, para ver o que está acontecendo. Então, a inteligência emocional ajuda nisso também. Você vai procurar ajuda quando você sente que é necessário. Você não fica naquela coisa automática, daquela correria, e que muitas vezes acaba sendo até tarde. Eu tive um caso de síndrome de burnout há muito tempo, quando eu trabalhava na área de engenharia. E quem trabalha em engenharia sabe aquela questão de obra e prazo, entrega e orçamento, e trabalhando no final de semana, aquela correria toda. Simplesmente um dia olhando para o meu computador, de repente eu olhei o computador, nossa, o computador está embaçado. Aí eu olho para o lado, meu Deus, a sala está embaçada, o mundo está embaçado. E começou a me amortecer, tudo, eu não conseguia falar, me levaram para o hospital, o médico me atendeu, fez uma bateria de exames, voltei na outra semana e ele falou, olha, é o seguinte, não tem nada com o seu físico. O problema é aqui, ó, na sua cabeça. Você deve estar com muito estresse, sabe? Teu cérebro teve quase que resetar. Ele brincou comigo. Você tem que mudar alguma coisa na sua vida. E foi aí que eu resolvi mudar a minha vida, para que não acontecesse mais. Mas exatamente para que não aconteça esse tipo de situação que aconteceu comigo, né, é que eu estudo e gosto de fazer palestras e falar sobre inteligência emocional. Então, imagina o seguinte. Imagina que você conseguisse desenvolver uma habilidade que você conseguisse manter o equilíbrio emocional no momento certo, que você conseguisse usar a dose de emoção da maneira correta, nem mais nem menos. Essa habilidade, ela também faz com que você consiga se comunicar melhor com outras pessoas, que você consiga, de repente, estar numa posição aqui como eu. Talvez essa posição pode ser um pouco mais fácil, porque eu estou aqui sozinho, num quarto, com uma câmera. Mas eu sei que tem várias pessoas ali assistindo, 190 pessoas assistindo agora.
Então, isso já pode me dar um certo impacto emocional, um certo medo. Meu Deus, tem pessoas ali assistindo. Mas mesmo assim, eu consigo manter a calma. Como que aconteceu agora? 15 minutos antes da gente entrar, teve uma falha e tentamos arrumar de qualquer jeito e não adiantou. Falei, bom, vamos assim mesmo. É o que tem para hoje. Essa habilidade também ajuda você a construir relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos melhores com a sua família, porque você percebe mais, entende as emoções dos outros, entende a emoção do seu parceiro, de sua parceira, dos seus filhos e consegue se conectar melhor com todos eles. Isso significa, com certeza, que você vai ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Pessoas que têm inteligência emocional mais desenvolvida têm mais sucesso também no seu trabalho e nas suas carreiras. Então, só para citar alguns dos benefícios de você desenvolver a sua inteligência emocional. Agora, antes de explicar o que é inteligência emocional, eu preciso trazer para você uma história muito interessante de um sujeito chamado Phineas Gage. Phineas Gage ele viveu entre 1823 e 1860. Esse sujeito, talvez não tão simpático, que aparece aqui nessa foto, segurando uma barra de metal, uma haste de metal. O Phineas, ele era um operário, na verdade, era um gerente de operários de uma empresa que construía trilhos de trem nos Estados Unidos. E ele era uma pessoa muito boa, ele era considerado um excelente trabalhador, sabe? Tinha uma técnica super apurada. Ele era o tipo de gerente mão na massa que estava ali sempre com seus colaboradores, né? com toda a sua equipe, ajudando o tempo todo. Ele também era considerado uma pessoa muito educada, muito gente boa, sabe? Era muito fácil de conviver com ele. Era uma pessoa muito tranquila. Só que eu não sei se você percebeu aí nessa foto, talvez tenha uma coisinha um pouco diferente em relação a ele. Vamos dar um zoom aqui que vai ficar melhor. Aí, nessa imagem acho que você percebe melhor. Você está vendo aqui que ele não tem um olho. Por que ele não tem o olho? Bom, no dia 13 de setembro de 1848, aproximadamente às 16h30, então quase nesse horário, que a gente está bem perto desse horário, ele estava dinamitando algumas rochas, né, com a sua equipe. E eles tinham uma técnica muito bacana para, eu pelo menos achei muito interessante para dinamitar as rochas. Não fazia ideia como se dinamitava uma rocha. Eles faziam um furo até mais ou menos a metade da rocha. Depois eles colocavam pólvora dentro da rocha, uma pólvora especial para dinamitar. Aí aquela estaca de metal que você viu na outra foto, que você viu aqui, essa que ele está segurando, ele colocava atrás, tá, da pólvora para tapar o buraco, colocavam areia em cima e dinamitava. E a rocha rachava no meio e depois eles conseguiam tirar e quebrar todo o resto da rocha. Só que aconteceu um dia que, a hora que ele colocou a pólvora, e era realmente um buraco muito grande, essa estaca aí, ela tinha mais de 1 metro. A hora que ele estava colocando a estaca, ela encostou na lateral da pedra e soltou uma faísca. Com essa faísca houve uma explosão, lançou o Phineas a mais ou menos 50 metros de distância dali, e aquela haste saiu de lá como se fosse uma bala. O que aconteceu com aquela haste? Isso aí, exatamente isso daí que você está vendo. A haste entrou por baixo aqui da bochecha dele, atravessou, né, por dentro o olho e saiu pela parte de cima do cérebro. Aqui tem um esquema e o crânio dele, porque ele foi exumado tempo depois para estudos. Então isso foi realmente muito, né, algo assim chocante. Só que o mais chocante é que ele caiu, né, ficou se debatendo um pouco, aí ele acordou. Ele acordou, pegaram uma carroça, levaram ele para o hospital, e ele contou para o médico o que tinha acontecido. Desse jeito o médico não acreditou, porque eles tinham tirado também a estaca antes, na hora vindo aqui, não, vamos tirar. Tiraram. O médico só acreditou quando ele começou a tossir e a parte de cima estava mexendo.
3 semanas depois, ele já quis voltar para o trabalho. Demorou mais ou menos uns 6 meses para ele se recuperar. E ele voltou para o seu trabalho. Só que aconteceu uma coisa. Ele continuava tão inteligente quanto antes. Ele se lembrava de tudo o que tinha acontecido antes. Ele tinha todo o conhecimento técnico. Mas ele passou a ser uma pessoa grosseira. Uma pessoa rude. Uma pessoa que toda hora explodia. Antes ele era considerado um homem muito educado. E depois ele vivia sempre falando palavrões, falando grosserias. Qualquer pessoa que não concordasse com ele, ele explodia. E não demorou muito tempo, ele acabou sendo demitido. Depois disso, ele procurou alguns empregos, não conseguiu se encaixar em muita coisa, né? Se tornou uma pessoa totalmente diferente. E por que isso aconteceu? Então, vamos explicar um pouquinho, vamos entender o porquê que isso aconteceu, para depois a gente entender melhor o que é inteligência emocional. Aqui tem um corte lateral, um esquema do cérebro. E o que eu apresento aqui para vocês é o que a gente chama de teoria do cérebro trino. Como é que funciona essa teoria? Essa teoria diz que o nosso cérebro ele veio de um processo evolutivo, ele foi se desenvolvendo e chegou ao estado que está hoje. Então, a gente, ao invés de um cérebro, teria 3 cérebros. Um cérebro é chamado cérebro reptiliano, o sistema reptiliano. Por que reptiliano? Porque ele lembra muito o cérebro dos répteis. Ele basicamente é o nosso cérebro responsável para dizer para a gente que a gente está com sede, para dizer para a gente que a gente precisa dormir. Ele controla todas essas funções básicas. Ele é o cérebro do instinto. Ele é o nosso cérebro do instinto. Ele é muito importante, mas basicamente é isso. Se você for analisar, um réptil, ele age basicamente por instinto. Eu nunca vi ninguém que tenha, de repente, uma cobra em casa com estimação, chegar para a cobra, vem cobrinha, a cobrinha vem abanando o rabinho e tal, e brincando. Não, a cobra não faz isso, ela vem porque ela está com fome, ela não gosta de você, ela vem porque ela está com fome. Né? Então, assim que o réptil age. O segundo cérebro no desenvolvimento é o sistema límbico, é o cérebro responsável pelas emoções. Todos os mamíferos possuem esse cérebro. Então, sim, o seu cachorro, ele sente uma afeição por você, ele sente emoções. Seu gato também sente emoções por você. É o cérebro, então, responsável por controlar algumas outras coisas, mas para o nosso foco aqui, as emoções. E aí vem o cérebro mais evoluído, o neocórtex. O neocórtex é a parte de cima do cérebro, e ele é o responsável por controlar todas as funções vamos dizer assim, as funções de mais detalhes. Então, controlar, por exemplo, a nossa visão, a nossa audição. Ele é o cérebro mais evoluído. Agora, tem essa parte ali que você está vendo, deixa eu ver, é para cá, não, para cá. Tem essa parte ali que você está vendo, que é o córtex pré-frontal. Emerson, o que faz o córtex pré-frontal? Por que ele está ali ativado? Córtex pré-frontal, essa parte aqui, então, da frente do nosso cérebro, ele é responsável pela tomada de decisão. Ele é responsável por discernir o que é bom e o que não é bom. Basicamente, ele é responsável pela nossa consciência. Como eu já vi o Cortella falando numa palestra, o seu cachorro está lá tranquilo, porque ele não sabe que ele pode morrer amanhã. Você não, você está pensando que você pode morrer amanhã. Então é mais ou menos assim, a gente tem consciência do que passou, do que está acontecendo e do que vai acontecer. A gente tem pensamentos abstratos, a gente toma decisões, a gente regula os nossos comportamentos e as nossas emoções. E quem faz isso é essa parte frontal, que é dividida em várias áreas, mas para a nossa palestra aqui, é só entender que essa parte frontal é a parte que faz com que você esteja me ouvindo agora e saiba que está me ouvindo e está me ouvindo porque quer ouvir, quer me ouvir. Se de repente você está com sede, você simplesmente não levanta e vai tomar água. Você pensa, pô, legal, estou gostando disso daí, vou esperar um pouquinho mais e depois eu vou tomar água. Então você toma essa decisão. E isso que aconteceu com o nosso amigo Phineas. Quando aquela barra entrou pela bochecha e atravessou, saiu pela parte de cima, ela destruiu uma boa parte do córtex pré-frontal. Então, o Phineas, ele continuava tendo as mesmas emoções que ele tinha antes, mas ele não conseguia controlar. Ele não percebia, ele não conseguia tomar as decisões corretas em relação às suas emoções.
Isso me chamou muita atenção, me parece um pouco esse personagem aqui que todo mundo conhece. Se você está no planeta Terra há pelo menos 10 anos, você deve saber quem é o Hulk, já deve ter visto um filme do Hulk. E o Hulk ele tem essa particularidade. O Hulk ele está com raiva o tempo todo. Né? Ele sempre está com raiva, ele quer destruir tudo. Só que o Hulk tem o seu alter ego, que é o Dr. Banner. E o Dr. Banner é a parte racional do Hulk. É a parte que toma as decisões, é a parte inteligente. Só que o Hulk, ele é muito mais forte que o Dr. Banner. E se você analisar naquele esquema que eu mostrei para você, nesse esquema aqui, o nosso cérebro, a gente tem duas partes ali, tá, do nosso cérebro. Então, o sistema reptiliano, né, que age pelo instinto, é aquele que você, como eu falei, você está com sede, acabou, você tem que beber água, você está com fome, acabou, você quer comer. E a gente tem o límbico, que controla as emoções. Então, é mais ou menos assim, são 2 contra 1. E por que ele se torna ainda mais forte? Porque tudo o que a gente vê, ouve, sente, entra pela base do cérebro. Passa por eles antes. E só depois é que é distribuído para outras áreas. Então, você percebe que, quer você queira, quer não, você vai ter relações com as suas emoções, não tem como você não sentir emoções, porque tudo passa por ali. A grande sacada é, e o que eu faço, Emerson, para, de repente, não ficar sendo o Hulk todo o tempo? Se você também assistiu já algum filme dos Vingadores, você sabe que essa personagem do lado é a Viúva Negra, a Natasha, e ela tem uma técnica para fazer o Hulk se acalmar e ele voltar a ser o Dr. Banner, ter o controle novamente. Ela vai chegando perto, vai falando para ele respirar, ele vai ficando com mais calma, até ele ter o controle. A Natasha aqui, então, está representando a inteligência emocional, aquela que faz o Hulk deixar de ser Hulk e voltar a ser o Dr. Banner, ter o controle sobre as suas emoções. E aí, chegou o momento, então, da gente falar, Emerson, então o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade ou habilidade que você tem de reconhecer as suas emoções ou seus sentimentos, gerenciá-los da maneira correta no momento em que você quer, se manter motivado com essas emoções para atingir os seus objetivos. Essa é a parte interna. A parte interpessoal é você usar tudo isso que você sabe para reconhecer também a emoção do outro, para conseguir se conectar melhor com ele. Porque quando eu reconheço a emoção do outro, quando eu sei quando o outro está triste, quando está chateado, ou se ele está alegre, ou se ele está ansioso, eu entendo e a minha aproximação é diferente. É se colocar no lugar do outro, é o que a gente chama de empatia. Sentir essa empatia para construir relacionamentos mais saudáveis. Então, a inteligência emocional, ela faz tudo isso. Você tem a sua percepção, você dirige a emoção de maneira correta, consegue se manter motivado, não se deixando agir somente por impulsos, se conecta melhor com o outro e constrói relacionamentos mais saudáveis. Isso é a inteligência emocional. E eu quero contar para vocês agora um case verídico de inteligência emocional na prática. Aqui a gente tem, de um lado, um Fokker 100 da TAM, do outro lado, um turbo-hélice ATR 72-600 da Azul. E que importância esses dois aviões têm em inteligência emocional? Que importância que tem inteligência emocional? A importância é o seguinte: há mais ou menos 15 anos, eu morava em Curitiba naquela época também, eu fui fazendo treinamento em São Paulo, para a empresa que eu trabalhava na época. E foi tudo bem, fui com passagem de volta da TAM, foi tudo bem, ainda tranquilo. Acho que devia ser, na época eu não tinha andado muitas vezes de avião, acho que umas 4, 5 vezes, e foi muito tranquilo. No retorno, a gente estava voltando, né, e esse Fokker 100 era um aviãozinho pequeno, relativamente pequeno, e começou uma turbulência. Começou a turbulência, então,
tudo bem, né? Tranquilo, e de repente essa turbulência começou a chacoalhar mais, o avião começou a chacoalhar e começou a fazer realmente até barulho, e eu fiquei tenso, eu falei, meu Deus do céu, e agora, o que vai acontecer? Minha Nossa Senhora, e comecei a rezar, cara, nossa, mas eu sou muito jovem para morrer, por que eu vim fazer esse treinamento? E eu sei que o avião começou a mexer, mas eu juro, hoje eu tenho a percepção de que não era uma turbulência tão forte, mas naquela época eu não sabia. Então, o avião começou a mexer, ficou ali uns 10 minutos só numa turbulência normal. Mas quando passou a turbulência, eu estava muito tenso. Eu estava muito dolorido. E quando o avião chegou em Curitiba, o voo demora 40 minutos, eu desci do voo assim. E eu lembro que eu fiquei dolorido o dia todo, eu acordei dolorido. O outro dia eu pensei, nossa, como é terrível estar numa turbulência. Muitos anos depois, muitos voos depois, todos eles muito tranquilos, graças a Deus, estou indo fazer uma palestra em Cascavel, interior do Paraná, mais ou menos uns 500 quilômetros aqui de Curitiba. Peguei esse avião aí, um avião parecido com esse. Esse avião tem essa particularidade, o tubo hélice já faz mais barulho, né, tal, mas tudo bem, tranquilo, a gente foi indo. Quando a gente saiu daqui, eu percebo que o tempo já estava para chuva e eu olho do lado da janela e vejo assim, uma coluna de nuvem, aquela nuvem que sai de baixo e sobe e não tem fim, e me veio assim na mente, cara, como é que o piloto vai contornar isso? Bom, ele deve saber o que está fazendo, ele deve saber o que está fazendo, né? Estou ali no avião, lendo meu livro, de repente o piloto fala assim, aquela frase característica. Então, são os senhores passageiros, vamos atravessar uma zona de turbulência, por favor, apertem os seus cintos. Tudo bem, apertei o meu cinto, e o avião começou a balançar. E eu ali ainda continuando com o livro. Mas, de repente, o avião começa a balançar. E o piloto começa a fazer assim, ir para um lado e para o outro, e descer e subir. E todo mundo começa a gritar dentro do voo. E tem uma mulher do meu lado, ela estava com um bebê de uns 2 anos no máximo, sorte que ele estava dormindo, ela ali do lado também rezando, e aí todo mundo gritando, é aquela coisa louca. Voltando um pouquinho, o que eu estava fazendo? Eu estava lendo o livro, quando eu vi que começou a balançar demais, coloquei o livro do lado e comecei a respirar. E o avião começou a balançar mais e fazendo todos esses movimentos, porque a gente estava dentro de uma tempestade, para cima e para baixo, eu nunca passei por aquilo, e balançando muito, então eu tinha que me segurar, porque senão era perigoso até me machucar. Mas eu controlava a respiração, tinha o pensamento focado, bom, piloto, ele sabe o que está fazendo, ele piloto parecia ter uns 50 anos, então ele é experiente, eu sei que aviões eles são projetados para suportar tempestades, então tá tranquilo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Não. E se não der nada certo e a gente cair? Falei, bom, sei lá, eu vou tentar aproveitar os últimos segundos, talvez, que resta, não sei. Mas enfim, o foco é que eu fiquei controlando a minha parte fisiológica e os meus pensamentos. Emerson, você não estava com medo? Claro que eu estava com medo. Mas o fato de eu estar com medo não era algo que... Eu não deixei o medo me dominar. Eu controlei o meu corpo e eu controlei a minha mente, mesmo estando com medo. Isso durou alguns bons minutos, eu acredito. Talvez lá na hora a gente não perceba, mas durou, sei lá, 5, 10 minutos. Passou a turbulência. Eu lembro que eu peguei o meu livro, continuei a ler. O avião chegou em Cascavel. Eu fiz a minha palestra tranquilamente e no outro dia voltei para Curitiba. E quando eu voltei para Curitiba, eu falei, yes! Inteligência emocional em ação. Aí eu senti e me apaixonei muito mais ainda do que eu já era apaixonado por esse tema. Então é isso, é um poder que você só sabe que tem quando você realmente precisa usar. Só realmente quando você precisa usar. Como eu falei, no que aconteceu antes aqui. Era algo inusitado, a gente não estava esperando, a gente fez um teste ontem
com todos os equipamentos, funcionou tudo bem, hoje não deu certo, bom, vamos tentar fazer alguma coisa, respira, toma decisões, a decisão é essa, fazer, não ficou bonito aqui com o fundo verde, mas vai com o fundo verde mesmo, é o que tem para hoje. Então, é você, respira e vai. E aí, vem novamente o que eu já falei para vocês, não importa o que acontecer, continue respirando. Continue respirando. Por que continuar respirando, Emerson? Por que você está falando tudo isso, continuar respirando? Um dos fatores que ajuda você a relaxar e ter controle é você manter o nível da sua respiração mais baixo. É você respirar, inclusive, usando a barriga, usando o abdômen. Como assim usando o abdômen? Você já viu o neném respirando? Quando ele respira com a barriga toda assim, aumentando, então, ele está usando todo o pulmão. A gente, quando vai passando o tempo, a gente vai respirando só aqui na parte de cima, uma respiração mais curta. Quando você enche a sua barriga quando está respirando, você enche mais o seu pulmão, diminui, respira um pouco mais devagar e você aproveita melhor o oxigênio. Quando você sente uma emoção, o que é emoção, primeiro de tudo? O que é emoção, Emerson? A emoção é como se fosse uma programação que a gente já tem no nosso cérebro, que a evolução colocou dentro do cérebro para a nossa sobrevivência. Então, você vai sentir emoção, quer você queira, quer não. Não tem negociação. Sentimento acontece quando você percebe a emoção. Tem alguns autores que falam algo diferente, mas essa, para mim, é a melhor definição e que eu gosto muito. Então, a partir do momento que você percebe a emoção, você tem um sentimento. Mas algumas pesquisas indicam que a gente demora até uns 6 segundos para ter essa percepção total do que está sentindo. Então, quando você, de repente, está muito tenso, está muito corrido, tem que entregar um projeto, daqui 1 hora a coisa está pegando fogo, você está naquele sistema automático. Se você parar, respirar um pouco, algumas vezes, profundamente, você vai perceber que a sua mente vai começar a clarear. Então, aqui já começa a primeira dica de como você desenvolver a sua inteligência emocional. Respira. Respira. E respira. Respira até quando, Everton? Bom, respira pro resto da sua vida, né? Porque se você parar de respirar, né, você sabe o que vai acontecer. Mas o respira aqui é um respira com mais tranquilidade. Você vai ver que seu coração, os batidos do seu coração vão diminuindo, você vai relaxando e de repente aquela ideia que você estava pensando, ela parece, aquela tomada de decisão fica mais clara. Então, respira. Não importa o que acontecer, continue respirando. Segundo ponto, mude a sua fisiologia. O que é a sua fisiologia aqui? Fisiologia, eu estou falando a sua postura. Tá? A maneira que você está. Você pode ver aqui nessa foto. A moça tem uma foto que ela está totalmente encolhida. Ela não dá a sensação assim de maior fragilidade. Agora você vê a outra do lado. Postura ereta. Cabeça levantada. Sorrindo. Qual que é a receita da tristeza? A receita da tristeza é o seguinte. É você começar a falar com uma voz mais baixa. Começar a olhar para baixo. Colocar as mãos assim na frente, como eu falei, os teus ombros ficam meio caídos. E você pode perceber que você pode até nem precisa pensar em algo triste. Você fica alguns minutos assim, você começa a ficar triste. Agora, tenta ficar triste falando desse jeito, colocando uma postura mais ereta, olhando para frente, levantando um pouco mais na sua cabeça, não desse jeito, mas olhando reto, falando um pouco mais alto. Isso não é congruente. Tá? Teu corpo fica pensando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Era para ele estar triste, mas ele agora não está triste. E você, naturalmente, você vai ver que você começa a mudar. Se você associar isso a algum pensamento também, ao seu controle mental, que a gente vai falar daqui a pouco, ele fica muito mais forte. Você pode, talvez você já tenha tido, ou talvez
tem alguma pessoa que você conhece, tal, que tenha tido depressão, a pessoa quando está com depressão, que praticamente, vamos dizer assim, é uma ausência de alegria, às vezes até querer viver, a pessoa fica totalmente encolhida, triste, no seu quarto. Ela não quer se mexer, ela não quer fazer nada. E eu conheço alguns tratamentos que, além do medicamento, com a terapia, pede para a pessoa começar a fazer pequenos movimentos, para ela se mexer, para ela fazer pequenas atividades. Isso vai fazendo o quê? Que a pessoa saia daquele estado de paralisia e comece a se mexer. Porque o ser humano, ele é um ser biopsicossocial e espiritual. Emerson, o que é isso biopsicossocial e espiritual? Bio, nós somos corpo, da biologia. Tudo o que eu como, tudo que eu bebo, minha qualidade de sono, que eu faço com o meu corpo, me afeta. Psico, minhas emoções e minha cognição, minha inteligência, meu lado racional e meu lado emocional. Social, a interação que a gente tem com as outras pessoas, o meio que a gente está, a gente se comparando com os outros. E espiritual, a conexão que a pessoa tem com algo maior na vida dela, o propósito dela, ele pode ou não estar relacionado com a religião, mas é algo maior. Algumas pessoas expressam isso pela religião, outras expressam isso pela sua conexão consigo mesmo, com algo maior. Então você perceba que a gente está tudo conectado e a gente é um só. O meu lado biológico afeta o meu lado psicológico, que pode afetar também o meu lado social, pode afetar o meu lado espiritual, e um afeta o outro. Então aqui a gente está falando da fisiologia, mas eu já avancei um pouco mais. Quando você está numa situação assim de emoções muito, sabe, está numa situação muito ruim, né? Eu tenho um amigo que ele estava durante muito tempo com depressão, e ele fazia tratamento com psiquiatra e fazia terapia também, parece que ele não conseguia sair daquilo. E eu perguntei para ele, cara, mas o que você mudou na sua vida? Ele, como assim? Eu estou fazendo tratamento já lá, né, tomando remédio, estou fazendo tratamento com a terapia. Tá, mas e a sua vida, assim, o seu trabalho? Não, continua mesmo. Será que adianta? Será que não é alguma coisa no seu dia a dia que está interferindo? E foi bacana que ele mudou várias coisas na vida dele, é um trabalho muito estressante. E não sei o porquê, talvez uma coincidência, ele começou a melhorar mais rapidamente e saiu daquele estado. Então, é você mudar muitas vezes a sua vida. Outro aspecto que é muito importante da inteligência emocional, a sua resiliência. É você desenvolver a sua resiliência. Emerson, o que é resiliência? Eu já ouvi essa palavra por aí, mas eu não sei. Resiliência é uma palavra que vem da física, é muito usada na engenharia, que é a capacidade que alguns corpos têm de, ao sofrer uma pressão, ele se deforma. Quando a pressão deixa de existir, ele volta ao estado natural. A gente trazendo isso para o ser humano, para o nosso dia a dia, é basicamente a mesma coisa. A resiliência é a capacidade que você desenvolve de receber uma pressão no trabalho, receber uma pressão, de repente, em casa, receber uma pressão da vida, que é a pressão maior que a gente está vivendo agora nessa pandemia. Eu estou me sentindo aqui, que eu estou em prisão domiciliar, como muitas pessoas, né? Mais de um ano trabalhando home office e ministrando treinamentos à distância, quer dizer, não tem mais aquele contato, né? Mas a resiliência é isso, é você, cara, essa pressão não tá legal, mas o que eu posso fazer para que fique talvez o menos pior possível ou melhore? E como que você desenvolve essa resiliência? É você dentro dos seus limites, você dando um pouquinho mais, esforçando um pouquinho mais dentro dos seus limites. Então, uma maneira muito bacana de você de você desenvolver resiliência, começar a fazer academia. E academia, mesmo que alguns achem um pouco chato, academia, fazer musculação mesmo, algum exercício daquele, sabe aquele exercício que é chato? Que é chato pra caramba, eu também acho chato. Por que ele ajuda a desenvolver resiliência? Esses dias na academia eu tive a total percepção disso. Eu fui para a academia voltando, porque a gente ficou um tempo parado aqui em Curitiba, tudo fechado. Voltei para a academia depois de mais de um mês, né? Tudo ainda, né? Travado de novo.
Fiz, acho que uns 15 minutos de esteira, fiz ali 2 séries, que eu não lembro do que, aí me deu aquela vontade, cara, acho que tá bom, né? Vou embora. Opa! Pensei, olha aí, ó, meu cérebro buscando o comodismo, porque o que o cérebro quer sempre? Ele quer salvar energia, economizar energia, ajudar você a sobreviver e fazer sempre aquilo que for o mais fácil. O que era o mais fácil ali? Eu vim para casa, eu não vou continuar aqui. E continuei mais 40 minutos fazendo a academia. Então, cada vez que eu cada vez que eu resisto a esse apelo do meu cérebro querer salvar, querer economizar energia, eu estou desenvolvendo mais a minha resiliência. Cada vez que eu começo algo e termino, eu estou desenvolvendo mais a minha resiliência. Quer desenvolver sua resiliência? Começa com coisas pequenas. Tá? Não vai começar, não. Vou começar agora um doutorado. Eu não tenho resiliência, mas agora já vou começar um doutorado. Não, vai devagar. Começa, sei lá, um curso de 1 semana. Começa e termina. Comecei e terminei. Aí depois vai para o outro. Né? Se você percebe, de repente, né, que você talvez não tenha uma boa resiliência, começa devagar. Vai desenvolvendo a resiliência aos poucos. A resiliência está muito conectada com a inteligência emocional. Por quê? Porque a inteligência emocional é essa capacidade de você gerenciar suas emoções. E problemas, todo mundo vai ter problema. Você vai ter problema no seu trabalho, você vai ter problema na tua vida pessoal, você vai ter problemas diversos, você vai ter talvez algum outro problema que você nem imaginava, surpresa desagradável, você vai ter, todo mundo vai ter, todo mundo tem. Agora a questão é, eu tenho esse problema, o que eu faço com ele? Eu tive esse problema aqui de não funcionar a tela. Né? O fundo de tela. Ficou aqui esse fundo verde que eu uso para fazer gravações, colocar aquela imagem bonita, então eu ia colocar aqui que eu estava num lugar bacana, tal, né? Parecia que, nossa, ó, o cara tá palestrando lá diretamente do auditório. E aí não deu. O que eu posso tirar de melhor disso? Tudo bem, vamos lá. Entendeu? Então isso, você tendo esse tipo de pensamento, você começa a desenvolver mais a sua resiliência. Outra dica muito importante para você. Pratique a escuta ativa. O que é escuta ativa? Escuta ativa é aquela escuta que você faz quando você não está apenas ouvindo o que a pessoa está dizendo. Você também está vendo o que ela está dizendo. E você, de repente, está até ouvindo o que ela não está dizendo. É você estar realmente conectado com a outra pessoa. É você estar interessado no que ela está dizendo e demonstrar um interesse genuíno. É quando alguém vai conversar com você, você não está conversando com a pessoa e mexendo ali no seu celular ou no seu computador. É você demonstrar interesse genuíno, é se conectar com a pessoa. Essa é a parte da inteligência emocional, da conexão, do relacionamento e da empatia. É você perceber o tom de voz. Que acontece muitas vezes quando você pergunta para alguém, e aí, tudo bem? A pessoa fala, tá, tudo bem. Aí você, então tá bom. E você sai. Se você tivesse tido a escuta ativa, você ia perceber que não estava tudo bem. Que a pessoa falou um tudo bem no automático. Que realmente não estava tudo bem. Então, Emerson, mas o que eu preciso fazer para praticar a escuta ativa? Só isso. Prestar atenção. Estar interessado naquele momento. Não tentar ser interessante. Estar interessado. E começa a praticar hoje, agora. Se você está em casa, quando você for conversar aí com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, com quem morar com você, senta para conversar com a pessoa e escuta, sem tentar resolver os problemas dela, sem tentar dar uma resposta na hora. Escuta. Você vai ver que difícil que é no começo. Mas quanto mais você praticar, mais você vai desenvolver a habilidade da escuta ativa. E, Emerson, aí, se de repente eu fizer tudo isso e eu perceber que, cara, que
eu não estou bem. Tá tudo bem. Não está tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, de repente, você não tá bem, tá tudo bem você tá um pouco triste com esse momento, tá tudo bem você tá ansioso, sabe? Tá tudo bem você tá sentindo, de repente, coisas que você não queria sentir. Porque assim, a gente é assim. Né? Eu estudo, o pessoal me chama o Emerson, o cara da felicidade, né? Porque eu estudo muito a felicidade no trabalho, gosto muito disso e comecei a estudar para aplicar na minha vida e apliquei, me apaixonei também, assim como inteligência emocional e hoje eu trabalho também com isso. Mas eu tenho momentos que não estou bem, que eu estou triste. A diferença é o que eu faço com isso hoje. Eu lembro, recentemente, eu assisti uma série e terminou a série e eu fiquei assim, triste. Eu lembro que eu fiquei chorando. Fazia tempo que eu não chorava. Eu fiquei chorando e eu fiquei até o outro dia assim, triste. E aí eu comecei a analisar. Então tá, estou sentindo essa tristeza. Por que essa tristeza está aqui? Da onde está vindo essa tristeza? O que está acontecendo? E eu percebo que eu fiquei ali na tristeza. Não quero sentir a tristeza. Não, acolha a emoção. Receba ela. Porque as emoções, a tristeza, a alegria, o medo, a raiva, o nojo, ou qualquer outra emoção que você sentir, elas não são nossas inimigas, elas são nossas amigas, elas estão simplesmente dizendo pra gente que ou alguma coisa tá bom, ou alguma coisa não vai muito bem. Se você não sentisse, mas eu sinto muito medo, tudo bem, o medo tem a sua função. Se você não sentisse medo, você ia achar que você poderia pular de um prédio, né, ou atravessar uma autoestrada e não ser atropelado e não morrer. Então o medo tem a sua função. A tristeza tem a sua função de repente dizer que, olha, alguma coisa não está bem na sua vida. Talvez alguma coisa física, alguma coisa psicológica, ou sua vida em si. Então, né, talvez precisa mudar ou não mudar, uma grande transformação aconteceu, uma perda aconteceu e ela está sinalizando isso e você talvez tenha que passar por esse momento para se recompor. A raiva te dá energia, muitas vezes que você precisa de energia para resolver um negócio. Para um atleta, por exemplo, precisa ter energia para correr atrás da bola, para marcar um gol, para pular. Você precisa, às vezes, colocar a raiva em certas situações. O nojo, aqui também do filme Divertidamente, serve para que você não coma algo estragado, que pode ser estragado e não passe mal, né, e morra. Então, as emoções elas servem para nos ajudar. A grande questão é quando elas saem do controle e você não sabe o que fazer. Então, a inteligência emocional, você desenvolvendo, praticando isso que eu disse para você, você começa a se colocar em contato com elas. Veio a emoção, sabe? Fique ali pensando, respira, continue respirando, respira. Beleza, por que eu estou assim? Será que eu estou com ansiedade ou será que eu estou com fome? Será que eu estou com fome? Será que eu estou sentindo uma emoção ou é uma sensação? Será que é fome ou será que é sede? Pensa um pouco em você. Sinta um pouco mais. Finalmente, eu acho que é algo muito importante que você pode fazer para desenvolver a sua inteligência emocional e melhorar a sua vida como um todo é você praticar a gratidão. O que é praticar a gratidão? Praticar a gratidão é você reconhecer as coisas boas que você tem ou que fizeram para você. Porque quando você pratica a gratidão, principalmente para uma outra pessoa, acontece algo fantástico. Acontece o seguinte: você sente o poder da gratidão em você e você demonstra para outra pessoa. A outra pessoa sente que você foi grato e ela também fica feliz por você foi grato e te agradece de volta. E por ela te agradecer de volta, você sente aquela coisa boa novamente. Né? Algumas pesquisas indicam que quando você agradece, é grato por alguma coisa, por alguém, porque alguém te fez alguma coisa, ou até grato pela vida, mas nessa pesquisa especificamente por alguém, aquela sensação chega a durar até 3 semanas. Então eu vou convidar você agora para a gente praticar a gratidão. O que você pode fazer?
Pensa numa pessoa que, de repente, teve um impacto muito grande na sua vida. Uma pessoa que realmente fez a diferença. Pode ser seu pai, sua mãe, um amigo, um colega do trabalho. Alguém que você sabe que, nossa, essa pessoa realmente fez a diferença na minha vida e eu sou muito grato a essa pessoa por isso. Pense no que você diria para essa pessoa. O que você falaria para ela? Pense nisso e faz o seguinte. De repente, se a pessoa, se você tem o contato dessa pessoa, pega o teu telefone agora, manda uma mensagem para a pessoa. Escreve ali, fulano, muito obrigado, queria te agradecer muito, novamente, ou nunca tive a oportunidade de agradecer por isso, você me ajudou muito nisso, você me ajudou nesse projeto, você me ajudou a conseguir aquele trabalho, você me ajudou nos meus estudos, você me ajudou a ser a pessoa que eu sou. Enfim, cada um de vocês vai ter a sua pessoa e o seu motivo para agradecer. E quando você fizer isso, faça, pode fazer agora, pode fazer depois, mas faça para você sentir. Eu sei que você vai sentir alguma coisa diferente, porque toda vez que eu faço isso eu sinto. Você se lembre da palestra que a gente teve hoje, de inteligência emocional, e que no final você fez a prática da gratidão. E quando você fizer essa prática da gratidão, tiver a resposta da outra pessoa, e talvez pode ser até que você se sinta emocionado, que eu tenho certeza que você vai sentir feliz, essa emoção é uma emoção de felicidade. Eu quero que você se lembre do seguinte: não importa o que acontecer, continue respirando. Pessoal, eu quero agradecer muito novamente a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre inteligência emocional. Vamos ver agora se eu consigo descompartilhar aqui. Opa! Aí. Agora a gente vamos ver se tem algumas perguntas aqui então no chat, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ó, rapaz, a Kátia ali comentou da turbulência. Ó, resiliência ama essa palavra. Deixa eu ver se tem. Não, várias pessoas comentaram ali, mas acho que não tem alguma pergunta específica, né? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão sobre o que a gente falou, né, eu tinha deixado meu contato ali, é só você me procurar nas redes sociais, Emerson Cameli, Emerson com H, Cameli com K e 2 L's, não vai ter outro. Emerson com H, não vai ter outro. Só você me achar, vai ser um prazer te atender e qualquer dúvida sempre estou à disposição. Muito obrigado. Bom, gente, eu finalizo agradecendo ao palestrante Emerson Cameli, né, pela palestra que ele nos trouxe hoje, porque assim a gente pode perceber que tudo realmente está ligado à nossa mente, né? E eu costumo dizer uma coisa assim que eu levo para a vida e com essa palestra também eu venho trazer para vocês. A gente precisa sempre pensar positivo para atrair coisas positivas. Então, assim, isso tudo está ligado literalmente à nossa mente. Agradeço a todos vocês, tá, que participaram da nossa palestra. Espero que vocês fiquem atentos, né, para as próximas programações que vai acontecer aqui no nosso canal. E tenham todos uma boa tarde, viu? Muito obrigada a todos. Tchauzinho, obrigada.